Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos, com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui. Continuamos essa jornada. O médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Clarificando Karl Marx, promessa de uma vida melhor para todos e o que isso significa, e Max Weber, verdadeira prosperidade. No pensamento social de hoje. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi filósofo, economista, jornalista e revolucionário socialista alemão do século XIX. Morreu em Londres em 1883. Sua mulher e filhos foram ativistas e viviam apátridas por causa de suas publicações políticas. Se ele era socialista, acreditava na divisão de renda. Sim, o socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no século XIX em resposta à segunda revolução industrial e em detrimento dos problemas da primeira. Almeja igualdade social baseada na economia e não nos princípios individuais de comportamento, que era uma resposta iluminista aos anseios sociais. Chama isso de distribuição equilibrada de riquezas, mesmo que o eu de cada um passe a um segundo plano, pois essa divisão sugerida era obrigatória, formando a propriedade coletiva e estatal. Contudo, a diferença entre socialismo e comunismo é que o socialismo é considerado uma fase de transição para o comunismo, onde o Estado obtém suas propriedades, mas o conceito geral de comunismo é uma ausência de Estado e de propriedade privada no seu objetivo final, o que Marx não alcançou. Dois conceitos importantes de Karl Marx, adversos ao lucro das empresas, pois para ele a busca do lucro nas empresas era a causa da exploração dos empregados. O capital constante, capital investido nos meios de produção. Esse era o capital a ser investido na empresa. E capital variável, é aquele investido na força de trabalho, o trabalho pago para os trabalhadores. O que acontece é que uma empresa não tem por objetivo pagar funcionários, embora devam receber um salário justo que a empresa possa arcar para não falir. Mas o objetivo de uma empresa é servir a sociedade com o seu produto e, com isso, receber retorno financeiro. E aí, com esse lucro, poder reinvestir na empresa, aumentando o salário dos funcionários e tirar o restante para viver seu proprietário ou proprietários ou também acionistas. É o que temos hoje como solução aos problemas que surgiram na primeira Revolução Industrial, através de um sistema capitalista. Quando a missão é pagar os funcionários e receber um salário do governo, não há prosperidade social. Todos tornam-se dependentes do governo e não de Deus. Por quê? Este aposta no incentivo individual do homem de produzir mais para ganhar mais. Mas esse conhecimento se tornou rudimentar na nossa sociedade, porque para a religião e para o empirismo nas empresas, considerou-se que o comportamento diante do lucro é que deveria ser incentivado no sentido de se investir no funcionário. E é o que realmente traria lucro para as empresas, aumentando assim a qualidade do trabalho e esse lucro reinvestido na qualidade do produto vendido.
ganhando credibilidade na vida do funcionário, melhorando assim seu desempenho e satisfação de trabalhar lá e na comunidade, sociedade, com sustentabilidade, melhorando a qualidade de vida social, com retorno para a imagem do produto e dessas empresas, como uma que cuida do ser. E tudo isso foi uma solução que a sociedade encontrou que mantém o livre-arbítrio de dar. O livre-arbítrio de dar atende a conveniências, nem que seja a simples satisfação de uma missão maior, altruísta de vida. Analisando com o cristianismo, a ausência de Estado só lá no céu. Eles creem. Não dá para ser implantada nesta terra, aonde ainda precisamos do controle das pessoas que vivem sobre coisas materiais, devendo cada um desfrutar do fruto do seu trabalho, para que se cumpra o que está aqui, sendo a salvação depois. Contudo, o dinheiro, não pode ser a razão da vida, mas coisas espirituais, de Deus. Sim, se dá quando o que as pessoas têm pertence ao Estado a priori. Estudos recentes da Universidade de Cambridge mostram que o ser humano precisa ser individual por natureza para alcançar o equilíbrio, e não coletivo, pois é sua natureza ser responsável pelos seus atos, ao que se inclui os financeiros, apesar do ser viver em comunidade. É como se disse Aristóteles, o ser humano é gregário. E tudo isso Marx diz como solução para a pobreza, mas é o contrário do que Cristo orientou, já que os filósofos falam de Deus. Vamos saber sobre isso o fato de que Cristo, quando exortou Zaqueu e este resolveu dar a metade do que tinha para os pobres, deu por livre-arbítrio e não obrigado. Assim se cumpre a passagem que diz para nos sujeitarmos uns aos outros, pois o próprio Jesus se sujeitou ao livre-arbítrio de Zaqueu, se ele queria dar ou não. Também, quando Cristo pediu ofertas, as pessoas davam no gasofilácio, por livre e espontânea vontade, como prova de que esta atitude é que pertence à palavra de Deus no exemplo. E como o socialismo obriga à divisão, justificando necessidade, cristãos não são socialistas ou comunistas. Por causa da lei do livre-arbítrio, da qual falamos e que foi descoberta por Agostinho, e como o socialismo obriga à divisão, justificando necessidade, cristãos não são socialistas ou comunistas. Por causa da lei do livre-arbítrio, da qual falamos, que foi descoberta por Agostinho, que era padre, e na Bíblia. Também a Bíblia diz que o homem deve semear de manhã, de tarde e de noite, para ver qual sementes frutificarão. E essa passagem se refere também como devemos agir no trabalho. Contudo, semeamos para nós mesmos e nossa família, pois em outra passagem diz, para desfrutarmos dos frutos do trabalho, remetendo ao prazer no salário ou lucro próprio e individual, e não sendo obrigado pelo governo a abrir mão do prazer de gastar ou economizar para dar para os outros. Sendo assim, o cristão dá sempre, por livre e espontânea vontade, o que gera agradecimento, e não algo obrigatório, tirando o sabor da vida para quem dá e quem recebe, pois ninguém adulto gosta de fazer nada obrigado. Assim, o capitalismo, que é um sistema bíblico, acredita que o governo pode auxiliar os pobres através dos impostos, com educação e incentivos, a abertura de empresas, gerando emprego para que todos desfrutem do prazer do seu trabalho, construindo uma sociedade feliz, porque também está escrito: não só de pão viverá o homem. Então, lá no céu,
O cristão acredita sim que vai estar numa coletividade, com os outros salvos, mas cada um está em sua individualidade lá, desfrutando de uma vida vindoura, frutos de suas atitudes corretas que pratica enquanto vive na terra. Isso que é a salvação de Agostinho e Martinho Lutero, que fundou a Igreja Protestante atual no século XIX. Mas Marx acha que essa coletividade, essa felicidade, está na solução material, pondo o dinheiro em primeiro lugar, contrariando filósofos como Foucault e até filósofos atuais discordam disso, como Cortella. Pois, para o cristão, Deus e as coisas espirituais vêm em primeiro lugar, gerando felicidade. E as demais coisas serão acrescentadas, inclusive a materialidade da qual tanto precisamos aqui. Pois Deus, aprovando nossas atitudes, nos prospera. Pois o cristão crê que ele, Deus, é uma pessoa viva, a qual se pode orar e obter milagres e bênçãos. Por isso que a sede da Igreja Católica em Roma, na Itália, não aprova o comunismo e o socialismo, e assim mesmo a Itália sempre foi próspera e cristã. Ele fundou o materialismo histórico, aonde, segundo ele, os homens têm necessidade única e básica de alimento, e ele vê como isso se dá ao longo da história, fazendo uma grande história de como se dá isso na humanidade ao longo do tempo. Usando isso para justificar a necessidade de se implantar um sistema de divisão de renda, porque o livre-arbítrio não é respeitado, pois a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher esse sistema, mas aí ele já abriu mão do livre-arbítrio diário para gastar o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, que deveria ser algo prazeroso. Quem sabe eles não têm um prazer negativo, mórbido, de estar colaborando com os outros, mas se colocando em segundo plano, o que nem é saudável psicologicamente. Anular-se no prazer de dar espontaneamente ou não dar. O que não pode ser confundido com algo maior em Kant, que faz bem a todos, é fruto do livre-arbítrio, pois Kant era cristão. Então, Marx usou esse argumento de pobreza histórica para impor à maioria cristã um sistema que contraria a liberdade de culto e a fé de todos. Por isso que o socialismo ou comunismo não se estabeleceu na maioria dos países no mundo, inclusive nos países ricos. Ele tem sido instalado, podemos observar, em países onde a maioria pertence a outra religião que não o cristianismo. O socialismo de Marx, na seguinte situação histórica. Vamos analisar também. O cristianismo da época, se referindo à igreja, porque a palavra de Deus é sempre perfeita, não elucidava os operários para não aceitar essa exploração do trabalho, talvez porque não havia condições para isso, já que a revolução que foi base para o desenvolvimento social de hoje, financeiro, de produtos, estava no seu início ainda. Então, Marx dizia que a religião é o ópio do povo e atacava todas as religiões, principalmente a cristã. Então, construindo seu edifício teórico, Marx consegue, na teoria da história, baseada no avanço do conflito de classe, que é uma ideia finalista que iria do comunismo primitivo, passando pelos diferentes modos de produção capitalista para denegri-lo. Chamava de momento de crise que radicaliza essa relação entre trabalhadores explorados e achava a sua época um momento propício para a passagem aos modos de produção socialista e comunista. O Estado detém a produção.
quais eram os modos de produção de Marx? Bem, o comunismo primitivo, que eram organizações tribais, que eram exploradores e coletores, onde não havia propriedade privada, mas também nem havia o Estado, nem classes sociais, e a produção era voltada para a subsistência. Fazendo uma escala evolutiva, assim caminhou a humanidade. Do escravista da antiguidade, aonde já surge a propriedade privada e a divisão de classes consistia em senhores e escravos. O escravo era a propriedade e a produção era baseada na exploração direta do trabalho escravo. Aí vem o modo de produção feudal, aonde já era a propriedade rural e as classes, senhores feudais e servos, que tinham baixo retorno do trabalho agrícola desempenhado. A seguir, o modo capitalista, propriedade privada dos meios de produção, classes de burguesia e proletariado, onde o trabalhador vende sua força de trabalho e a produção em troca do lucro, além do serviço social. Analisando, fazendo uma escala evolutiva, assim caminhou a humanidade e, com tudo isso, ele chegou à ideia de comunismo avançado, que é uma superação do capitalismo, com meios de produção coletivizados e ditadura do proletariado. Dois conceitos importantes de Karl Marx, adversos ao lucro das empresas, pois para ele a busca do lucro nas empresas era a causa da exploração dos empregados. O capital constante, capital investido nos meios de produção. Esse era o capital a ser investido na empresa. E capital variável, é aquele investido na força de trabalho, o trabalho pago para os trabalhadores. O que acontece é que uma empresa não tem por objetivo pagar funcionários, embora devam receber um salário justo que a empresa possa arcar para não falir. Mas o objetivo de uma empresa é servir a sociedade com o seu produto e, com isso, receber retorno financeiro. E aí, com esse lucro, poder reinvestir na empresa, aumentando o salário dos funcionários e tirar o restante para viver seu proprietário ou proprietários ou também acionistas. É o que temos hoje como solução aos problemas que surgiram na primeira Revolução Industrial, através de um sistema capitalista. Quando a missão é pagar os funcionários e receber um salário do governo, não há prosperidade social. Todos tornam-se dependentes do governo e não de Deus. Por quê? Este aposta no incentivo individual do homem de produzir mais para ganhar mais. Mas esse conhecimento se tornou rudimentar na nossa sociedade, porque para a religião e para o empirismo nas empresas, considerou-se que o comportamento diante do lucro é que deveria ser incentivado no sentido de se investir no funcionário. E é o que realmente traria lucro para as empresas, aumentando assim a qualidade do trabalho e esse lucro reinvestido na qualidade do produto vendido, ganhando credibilidade na vida do funcionário, melhorando assim seu desempenho e satisfação de trabalhar lá e na comunidade, sociedade, com sustentabilidade, melhorando a qualidade de vida social, com retorno para a imagem do produto e dessas empresas, como uma que cuida do ser. E tudo isso foi uma solução que a sociedade encontrou que mantém o livre-arbítrio de dar. O livre-arbítrio de dar atende a conveniências, nem que seja a simples satisfação de uma missão maior, altruísta de vida. Analisando com o cristianismo, a ausência de Estado só lá no céu. Eles creem. Não dá para ser implantada nesta terra, aonde ainda precisamos do controle das pessoas que vivem sobre coisas materiais, devendo cada um desfrutar do fruto do seu trabalho, para que se cumpra o que está aqui, sendo a salvação depois. Contudo, o dinheiro, não pode ser a razão da vida, mas coisas espirituais, de Deus.
Assim, se dá quando o que as pessoas têm pertence ao Estado a priori. Estudos recentes da Universidade de Cambridge mostram que o ser humano precisa ser individual por natureza para alcançar o equilíbrio, e não coletivo, pois é sua natureza ser responsável pelos seus atos, ao que se inclui os financeiros, apesar do ser viver em comunidade. É como se disse Aristóteles, o ser humano é gregário. E tudo isso Marx diz como solução para a pobreza, mas é o contrário do que Cristo orientou, já que os filósofos falam de Deus. Vamos saber sobre isso o fato de que Cristo, quando exortou Zaqueu e este resolveu dar a metade do que tinha para os pobres, deu por livre-arbítrio e não obrigado. Assim se cumpre a passagem que diz para nos sujeitarmos uns aos outros, pois o próprio Jesus se sujeitou ao livre-arbítrio de Zaqueu, se ele queria dar ou não. Também, quando Cristo pediu ofertas, as pessoas davam no gasofilácio, por livre e espontânea vontade, como prova de que esta atitude é que pertence à palavra de Deus no exemplo. E como o socialismo obriga à divisão, justificando necessidade, cristãos não são socialistas ou comunistas. Por causa da lei do livre-arbítrio, da qual falamos, e que foi descoberta por Agostinho, e como o socialismo obriga à divisão, justificando necessidade, cristãos não são socialistas ou comunistas. Por causa da lei do livre-arbítrio, da qual falamos, que foi descoberta por Agostinho, que era padre, e na Bíblia. Também a Bíblia diz que o homem deve semear de manhã, de tarde e de noite, para ver qual sementes frutificarão. E essa passagem se refere também como devemos agir no trabalho. Contudo, semeamos para nós mesmos e nossa família, pois em outra passagem diz, para desfrutarmos dos frutos do trabalho, remetendo ao prazer no salário ou lucro próprio e individual, e não sendo obrigado pelo governo a abrir mão do prazer de gastar ou economizar para dar para os outros. Sendo assim, o cristão dá sempre, por livre e espontânea vontade, o que gera agradecimento, e não algo obrigatório, tirando o sabor da vida para quem dá e quem recebe, pois ninguém adulto gosta de fazer nada obrigado. Assim, o capitalismo, que é um sistema bíblico, acredita que o governo pode auxiliar os pobres através dos impostos, com educação e incentivos, a abertura de empresas, gerando emprego para que todos desfrutem do prazer do seu trabalho, construindo uma sociedade feliz, porque também está escrito: não só de pão viverá o homem. Então, lá no céu, o cristão acredita sim que vai estar numa coletividade, com os outros salvos, mas cada um está em sua individualidade lá, desfrutando de uma vida vindoura, frutos de suas atitudes corretas que pratica enquanto vive na terra. Isso que é a salvação de Agostinho e Martinho Lutero, que fundou a Igreja Protestante atual no século XIX. Mas Marx acha que essa coletividade, essa felicidade, está na solução material, pondo o dinheiro em primeiro lugar, contrariando filósofos como Foucault e até filósofos atuais discordam disso, como Cortella. Pois, para o cristão, Deus e as coisas espirituais vêm em primeiro lugar, gerando felicidade. E as demais coisas serão acrescentadas, inclusive a materialidade da qual tanto precisamos aqui. Pois Deus, aprovando nossas atitudes, nos prospera. Pois o cristão crê que ele, Deus, é uma pessoa viva,
a qual se pode orar e obter milagres e bênçãos. Por isso que a sede da Igreja Católica em Roma, na Itália, não aprova o comunismo e o socialismo, e assim mesmo a Itália sempre foi próspera e cristã. Ele fundou o materialismo histórico, aonde, segundo ele, os homens têm necessidade única e básica de alimento, e ele vê como isso se dá ao longo da história, fazendo uma grande história de como se dá isso na humanidade ao longo do tempo. Usando isso para justificar a necessidade de se implantar um sistema de divisão de renda, porque o livre-arbítrio não é respeitado, pois a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher esse sistema, mas aí ele já abriu mão do livre-arbítrio diário para gastar o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, que deveria ser algo prazeroso. Quem sabe eles não têm um prazer negativo, mórbido, de estar colaborando com os outros, mas se colocando em segundo plano, o que nem é saudável psicologicamente. Anular-se no prazer de dar espontaneamente ou não dar. O que não pode ser confundido com algo maior em Kant, que faz bem a todos, é fruto do livre-arbítrio, pois Kant era cristão. E quais eram esses modos de produção de Karl Marx? Então, Marx usou esse argumento de pobreza histórica para impor à maioria cristã um sistema que contraria a liberdade de culto e a fé de todos. Por isso que o socialismo ou comunismo não se estabeleceu na maioria dos países no mundo, inclusive nos países ricos. Ele tem sido instalado, podemos observar, em países onde a maioria pertence a outra religião que não o cristianismo. Ele surgiu, o socialismo de Marx, na seguinte situação histórica. Vamos analisar também. O cristianismo da época, se referindo à igreja, porque a palavra de Deus é sempre perfeita, não elucidava os operários para não aceitar essa exploração do trabalho, talvez porque não havia condições para isso, já que a revolução que foi base para o desenvolvimento social de hoje, financeiro, de produtos, estava no seu início ainda. Então, Marx dizia que a religião é o ópio do povo e atacava todas as religiões, principalmente a cristã. Então, construindo seu edifício teórico, Marx consegue, na teoria da história, baseada no avanço do conflito de classe, que é uma ideia finalista que iria do comunismo primitivo, passando pelos diferentes modos de produção capitalista para denegri-lo. Chamava de momento de crise que radicaliza essa relação entre trabalhadores explorados e achava a sua época um momento propício para a passagem aos modos de produção socialista e comunista. O Estado detém a produção. Quais eram os modos de produção de Marx? Bem, o comunismo primitivo, que eram organizações tribais, que eram exploradores e coletores, onde não havia propriedade privada, mas também nem havia o Estado, nem classes sociais, e a produção era voltada para a subsistência. Fazendo uma escala evolutiva, assim caminhou a humanidade. O escravista da antiguidade, aonde já surge a propriedade privada e a divisão de classes, consistia em senhores e escravos. O escravo era a propriedade e a produção era baseada na exploração direta do trabalho escravo. Aí vem o modo de produção feudal, aonde já era a propriedade rural e as classes, senhores feudais e servos, que tinham baixo retorno do trabalho agrícola desempenhado. A seguir, o modo capitalista, propriedade privada dos meios de produção, classes de burguesia e proletariado, onde o trabalhador vende sua força de trabalho e a produção em troca do lucro, além do serviço social. Analisando,
Fazendo uma escala evolutiva, assim caminhou a humanidade e, com tudo isso, ele chegou à ideia de comunismo avançado, que é uma superação do capitalismo, com meios de produção coletivizados e ditadura do proletariado. O que a experiência histórica demonstrou é que todos os países que fizeram a Revolução Comunista estabeleceram o comunismo não avançado, mas retornaram ao capitalismo. Por exemplo, na Rússia foi feita uma revolução comunista em 1917 e 1918, onde o poder imperial do czar e é instaurado uma ditadura socialista. Por exemplo, na Rússia foi feita uma revolução comunista em 1917 e 1918, onde o poder imperial do czar cai e é instaurada a ditadura socialista. Por isso, esse Estado era chamado de Estado comunista, mas em traição a Marx, nos referindo ao objetivo final dele, que era a total ausência de Estado. Hoje, a Rússia é capitalista com eleição democrática. Sou eu? A análise de Marx se Peraí, deu de assim. novo, que eu estava distraída. Peraí. A análise Peraí, de... amor. Ah, tá. Vai. Peraí, justinho. A análise de Marx se deu assim. Ele monta sua teoria da história, vendo nela conflitos de classe, e concluiu que esse seria o motor dessa história, os conflitos de classe, lançando a ideia de comunismo primitivo, ao analisar o mundo antigo. E fez isso do ponto de vista economicista, pondo o dinheiro em primeiro lugar na vida do homem. Porque, como dissemos, além do que ele acha que o dinheiro e sua divisão é a solução de todos os problemas, pondo em segundo lugar outras necessidades espirituais do homem, como o livre-arbítrio. Então, fez uma analogia entre essa exploração e a escravidão. Temos nisso sobre a Idade Média, onde ele cria o termo modo de produção feudal. Depois analisa o mercantilismo, que ele chama de pré-capitalismo, pois a burguesia levaria ao capitalismo. Vemos aqui que não adianta uma solução imediata, que não resolve o resto, uma vez que podemos ter tudo, e o espiritual, o familiar e o material, tudo que está aí para termos. Através do trabalho por natureza, devemos acreditar e não desistir desse ideal. Em um sistema capitalista, podemos ter tudo e liberdade religiosa, consertando assim seus defeitos, mas não abrindo mão do sistema. Então, por que não nos empenhamos para pôr bons governantes que usem bem o dinheiro dos impostos para gerar qualidade de vida social e usarmos nossas energias para lutarmos com nossas profissões e ações, para lutar por essa qualidade. Lembrando que Marx viu esse problema de exploração, foi designado ao trabalhador, pois nasceu dentro da primeira Revolução Industrial. Já na segunda, quando as pessoas passaram do trabalho apenas industrial para as máquinas, que durou de 1818 a 1870. Foi quando se estabeleceu a pós-mercantilismo, que veio da Revolução Burguesa. Tanto é que, nesse início, os donos de fábricas eram chamados de burgueses industriais. É que a maioria dos países, frente à crítica de Marx sobre os modos de produção e exploração do trabalhador, muitas horas trabalhadas, salário baixíssimo e trabalho infantil, acharam a solução para isso, que se manifestou nas próximas revoluções industriais, 1, 2, 3, 4, através mesmo do sistema capitalista. Para os partidários do capitalismo,
Esse sacrifício que os trabalhadores passaram na primeira Revolução Industrial, a qual continuou o sistema capitalista que se iniciou com a burguesia, é tido como um começo necessário para se alcançar algo melhor depois. Muitas vezes fazemos sacrifícios para alcançar algo bom, como o desenvolvimento. Isso veio a possibilitar futuramente a quinta revolução, a da internet, pois a quantidade de pessoas que temos no mundo hoje exige meios de comunicação e transporte para se conectarem avançados nesse patamar, sendo o capitalismo uma necessidade realista no contexto social, porque produz certos desenvolvimentos indispensáveis. Cite as obras de Karl Marx. As obras de Marx é o triplo volume O Capital, criticando o capitalismo em 1867. Essa obra é considerada por muitos um marco do pensamento marxista. Nela existem teorias e categorias econômicas complexas. Mais-valia, capital constante, capital variável. Outra, panfleto Manifesto Comunista de 1848, originalmente denominado Manifesto do Partido Comunista, e é historicamente um dos tratados políticos de maior influência mundial, comissionado pela Liga Comunista e escrito por Karl Marx e Engels. Critica todos os modos de produção capitalista, incluindo também uma crítica sobre o valor do trabalho de Adam Smith e de outros assuntos dos economistas clássicos. Então, como Marx era partidário da divisão de renda na sociedade, isso para os filósofos que defendem o cristianismo não consiste em uma multiplicação de renda. Por isso, países comuns, comunistas, não são ricos. Entendemos isso melhor em Max Weber, que falaremos ainda aqui e que viveu na mesma época que Karl Marx. Karl Marx visa superar o capitalismo, eliminando classes sociais e exploração do trabalho. Quando se elimina as classes sociais, tudo se nivela. As pessoas não são premiadas pelos seus méritos individuais e coletivos, mas apenas pelo ato de dividir, única e exclusivamente, tirando os prazeres bons referentes a dar somente espontaneamente, que aumenta a nossa autoestima. E isso, o dar espontaneamente, aumenta a nossa autoestima e dignidade. Na ideia dele, buscando apenas uma divisão. Mesmo porque, para os cristãos, um poder que não vem de Deus, pois é contrário à sua palavra, a qual gera multiplicação e não divisão de renda, pois esta precede a falência, mesmo ao longo prazo, quando as fontes acumuladas anteriormente acabam nessa divisão e não tem como gerar mais. Não tem como esse poder negativo gerar uma prosperidade no sentido geral que essa palavra nos traz. A vida fluindo em um todo, espiritual e saúde, como falamos aqui. Por exemplo, foi criado o SUS pela Rússia na época de seu comunismo. Mas dada hora, ela teve que passar para o capitalismo, até para poder gerar dinheiro e continuar sustentando esse sistema de saúde, que foi apenas uma ideia boa, embora nos Estados Unidos a saúde seja privada e na Itália capitalista é pública mesmo, transformando essa ideia do SUS
em algo possível de ser sustentado com eficiência. São exemplos. Sem falar que igrejas cristãs têm histórico de milagres, que se trata de parte espiritual do homem. Muitas curas de coisas que a ciência sozinha não pode dar conta, e estão vivas pessoas graças a esses milagres comprovados por exames antes e após orações para Deus em nome de Jesus, sendo uma qualidade de vida que o capitalismo permite, porque cedia a liberdade de culto. Lembrando que no Estado laico é a validação de todas as religiões e não a ausência de religião. Compondo essa noção geral de prosperidade, pois se você não tem felicidade e saúde, não pode desfrutar do dinheiro. Voltando a falar que prosperidade é qualidade de vida, compõe um todo. Assim, havia ateísmo nas ideias de Karl Marx, que é a base do comunismo. Falando sobre as revoluções industriais posteriores à primeira, a segunda, a terceira e a quarta, foi se aprimorando e evoluindo ao que temos hoje, com relação aos direitos trabalhistas, carteira de trabalho ou contrato, horas de trabalho que permitem às pessoas gerirem o seu tempo com o da família, planos de saúde concedidos pelas empresas, ou um salário que você possa ter um nível de vida, vale transporte, intelectualidade para trabalhadores através de cursos dentro das empresas, etc. Então vemos que aquela situação mudou, evoluiu. A primeira revolução industrial veio na emergência de que muitas pessoas que foram do campo para as cidades passavam fome. Ou mesmo por questões climáticas, as quais afetavam a agricultura, e trabalhavam para comer. E foi assim que se iniciou a industrialização. O sistema capitalista também está ligado à democracia, pois liberdade de escolher seus governantes está ligada à liberdade de desfrutar do lucro do seu trabalho. Somos de maioria cristã e a democracia é a voz da maioria. Bem, para entender como Karl Marx atuou, vemos a conclusão de sua análise crítica sobre o capitalismo, o qual ele vê como extrema exploração daquilo que ele chama de massas produtivas, analisando a questão apenas do ponto de vista do ganho. Marx preconizava a tomada de consciência dessa classe explorada e, em seguida, achava que ela deveria se revoltar e tomar o poder de forma violenta, pois, segundo ele, os que detêm os meios de produção não iriam docilmente distribuir suas riquezas. Sim, ele achava normal obrigar as pessoas a distribuir suas riquezas, daí a violência. Não se tratava de manifestações pacíficas populares. Em vista disso, essa demanda de operários faria um levante pela força e deveriam ter organizações para formar exércitos ou guerrilhas revolucionárias, partindo para todos os meios lícitos e ilícitos para montar esse exército, já que era contra o cristianismo da época, que pregava a ética nos meios de se fazer qualquer coisa. Por exemplo, assaltos, sequestros e atentados terroristas. Sim, ele não seguiu Aristóteles, que diz só os meios virtuosos é que levam à felicidade.
Resumindo, as críticas de Marx mostraram um problema da época do trabalhador nas indústrias, do trabalho nas indústrias, mas não apresenta uma solução ética adequada. Agora, sou eu? Agora vamos falar de Max Weber. No entanto, Weber tem uma visão diferente de Karl Marx e o contraria na concepção da história. Para Karl Marx, o trabalho explora, reprime e condena a miséria, mas já para Max Weber, o homem se realiza no trabalho e prospera fruto desse trabalho. E colhe esses frutos com a graça divina, repartindo por livre e espontânea vontade, como dissemos. Agora, E eles, aí você conclui, e eles viveram na mesma época social. O que Weber nos ensinou criticando o marxismo? Max Weber, contemporâneo de Marx, foi um filósofo jurista alemão e considerado também um dos pais fundadores das ciências sociais. E a obra de Max Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, a isso Weber chamou de afinidades eletivas, porque percebeu que esse movimento de valorizar o trabalho de ganho individual é o que faria a prosperidade de uma nação. E essa responsabilidade pessoal, maneira individual, isso se dá. Esse mandamento bíblico, e estamos falando isso aqui porque a solução de Weber é a ética protestante, e esses praticam e seguem a Bíblia, de aprovação do trabalho individual por Deus, já era uma proposta da reforma luterana e que foi implementada pela influência calvinista de Ítalo Calvino, religioso francês que vai influenciar sua denominação evangélica em Genebra, o qual implementa essa noção cristã de prosperidade, baseada em se desfrutar com equilíbrio do prazer do trabalho, chamando isso de teoria da graça. Então Weber usou esse conceito para designar essa mesma coisa. Vale a pena ressaltar que as colônias americanas eram colonizadas por denominações protestantes. Muitas foram perseguidas pela Inglaterra anglicana, que antes tinham domínio, mas trouxeram essa ética protestante em seu comportamento e na sua religiosidade. Weber, então, observa esses exemplos de sucesso sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, desenvolvendo o livro com esse nome. Então vamos à explicação mais detalhada sobre essa obra. Para começar, Weber não vê uma divisão social de classe. Para ele, o que existe são elementos sociais que, em dadas condições históricas, é possível a mobilidade. Não. Para começar, Weber não vê uma divisão social de classes. Para ele, o que existe são elementos sociais que, em dadas condições históricas, é possível a mobilidade entre esses estamentos. Portanto, vendo o mundo construído como Weber diz, não se considerando conflitos entre exploradores e explorados. Tem-se um sistema como é nos Estados Unidos, a grosso modo, um capitalismo crescente que gerou riquezas e não mais exploração. Weber, se aprofundando nos porquês disso, chegou a conclusões inovadoras vinculadas na religiosidade, prosperidade e riqueza, através do ganho e gasto individual com o trabalho, semeando de manhã, de tarde e de noite, vendo quais sementes darão fruto e desfrutando do sabor do trabalho. Vale lembrar que protestantes dão dízimos e ofertas. Eles cumprem um dever para com Deus por amor, que provém a manutenção da igreja. Porém, cada pessoa é livre para isso, ou seja,
É livre, é por livre e espontânea vontade que praticam esse bem, arcando com as consequências boas por praticar ou não. Vamos definir. Bem, nesta obra se encontram, assim, manifestações estatísticas de manifestações religiosas em qualquer parte que o capitalismo da sua época, em grande expansão, pois foi essa a solução que a maioria dos países encontraram para os problemas financeiros sociais. Teve a possibilidade de alterar a distribuição social da população de acordo com suas necessidades e de determinar sua estrutura ocupacional. Vamos definir o que é capitalismo. Sistema social em que o capital está na mão das empresas privadas ou de indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário. No livro que fala sobre a relação do protestantismo com o capitalismo, vale a pena ler. No livro que fala sobre a relação entre o protestantismo e o capitalismo, vale a pena ler. Um dado é principalmente o pessoal técnico e especializado das empresas serem preponderantemente protestantes. Nota-se que isso não acontece apenas quando a diferença de religião coaduna com uma diferença de nacionalidade, e em consequência com o desenvolvimento cultural, como é o caso dos poloneses e alemães da Europa Oriental. Lembrando que hoje a Alemanha é unificada em uma só e não dividida entre ocidental, que era capitalista, e oriental comunista, feita após a Segunda Guerra Mundial, sendo então hoje capitalista. O que acontece é que para Spinoza, Deus está em tudo. Qual a palavra de Deus praticada pelos protestantes, da qual Weber concluiu correta e útil para embasar sua concordância e utilidade com a teoria da graça, que está no livro? A palavra de Deus cristão diz para cada um que a responsabilidade é pessoal. Assim, conclui-se que cada um é responsável por seu comportamento, pensamentos, mas também por seus ganhos e gastos, mesmo que o façam em conjunto. Assim, alguém não pode pensar por você, tomar atitudes em seu lugar, ou mesmo ganhar dinheiro e gastá-lo no seu lugar, ou obrigando, ou dominando, ou afetando a sua autonomia. Ela tem a ver, assim, falamos novamente aqui, dois ideais do iluminismo como liberdade de pensamento, expressão e igualdade. Todos são iguais no direito de gastar e de ter com isso bens privados. É a interpretação correta aqui. E não um nivelamento de gastos se chama de igualdade. Se compromete a responsabilidade pessoal. Então, vamos entender a diferença entre taxar os ricos, fonte de propriedade pertencente ao Estado, os impostos que pagamos no dia a dia, prática do capitalismo. Taxar os ricos não é uma forma maior de cobrar impostos, porque os impostos é algo que você compra, mesmo que um imposto, e o nome já diz, imposto. Para o Estado, é óbvio que você tem que pagar a água que usa, a luz, o gás quando é encanado, o IPTU, pois você está pagando por serviços, mesmo que seja a manutenção de cartórios e jurisdições para guardar a sua casa como sua ou terreno, etc. Mas no caso de taxar os ricos ou a sua propriedade ser do governo, você não adquire nada em troca. Sendo uma divisão de renda e prosperidade, tem a ver com
sendo que a divisão de renda e prosperidade tem a ver com a multiplicação que o sistema capitalista proporciona, ou seja, cada vez se produz mais, pois o trabalhador é estimulado a produzir mais e dividindo espontaneamente, empresas podem melhorar a qualidade de vida da sociedade, ganhando imagem de produto em troca, o que aumenta o lucro que ela pode investir ou baratear o custo desses produtos. Não é você? Continuando, a palavra de Deus da qual Weber se inspirou também diz: semeará o homem de manhã, de tarde e de noite, para ver quais sementes frutificarão. Isso também se refere ao trabalho. E também do fruto de tuas mãos comerás. Praticando isso, ocorre o milagre da multiplicação. Então, qual o quadro social que Weber repara? Que o acúmulo da riqueza que o capitalismo gera faria a riqueza de um país e contribui com o comportamento de prosperidade das pessoas para todas as nações, inclusive nos Estados Unidos. Ele nota que todas as nações que usam da ética protestante prosperam e têm o trabalho abençoado em Deus. Por exemplo, a nota de dinheiro americana que vem com a frase "In God we trust", que significa "Em Deus nós cremos". A Igreja Católica da época de Weber, século XIX, a riqueza era vista como usura, mas hoje se adequaram a entender a prosperidade bíblica. E hermenêutica é a ciência de se interpretar corretamente a Bíblia. Prega uma noção de prosperidade que ela reformulou através do tempo. Dessa concorrência com a Igreja Protestante, pois sabemos que a católica se reformula através de séculos, pois é responsável por grande evangelização mundial que temos hoje, mas a Igreja Católica sempre despontou nos colégios e universidades que possui, ativando o dom profissional dos alunos. A pregação que ocorre nessas igrejas sobre prosperidade é direcionada tanto para quem sai do nada financeiramente, quanto para quem já tem alguma materialidade, a fim também de mantê-la através da prática de toda a palavra de Deus, como incentivo à monogamia, heterossexualidade, fidelidade conjugal. É o exemplo de algumas práticas que mantêm uma família unida, base de uma prosperidade. Traz equilíbrio pessoal, aumentando a nossa capacidade de trabalho. Então, Weber, diante disso e dos testemunhos, exemplos de que isso dá certo, constituiu a sua obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo e revolucionou o mundo. E hoje se vê que tudo vem do lucro, inclusive quando a empresa ou indústria com ele pode pagar salários mais altos. É o desenvolvimento alcançado com as revoluções industriais posteriores. A primeira, devido às soluções serem dentro do capitalismo e cristianismo. Isso, décadas depois, o industrial ficou muito famoso e revolucionou o capitalismo. Foi Henry Ford, inventando a linha de produção, que, como sabemos, divide a produção em muitas etapas, onde cada funcionário fazendo uma função e não um só funcionário fazendo o produto do começo ao fim, o que barateou os custos de produção. Assim, o operário já tinha o dinheiro para comprar o carro que ele produzia, dada a época desse desenvolvimento. Porque, para Karl Marx, era criada a ideia de que o operário não podia comprar o que produzia. Mas isso era na primeira Revolução Industrial, o início, ao que ele chamava de mais-valia. Hoje, o socialismo e o comunismo ainda confrontam o cristianismo, como na época de Max Weber. No próximo programa, falaremos da filosofia da sociedade e sua estrutura.